Abra aí. Louvado seja o Senhor. Livro de Jeremias. Glória, glória. Glória a Jesus. No capítulo 1. Verso 9. Então você fique ligado na palavra. Se alguém tentar tirar você, você fique ligado na palavra. Tá? Aleluia. Jeremias capítulo 1, verso 9. Estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações, sobre os reinos, para arrancares, para derribares, para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Ainda veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: que é que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. E veio a minha palavra do Senhor segunda vez, dizendo: que é que vês? E eu disse: vejo uma panela a ferver, cuja face está da banda do norte. Disse-me o Senhor: do norte se descobrirá o mal sobre os habitantes da terra. Até o 15. Porque eis que eu convosco convoco todas as famílias dos reinos do norte, diz o Senhor, e virão cada um e porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá. Até aqui. Pai da glória, aí está a tua palavra. Venha falar o teu povo, venha edificar o teu povo, Pai, por esta palavra. Edifica o nosso espírito, a nossa alma, porque nós precisamos e nós dependemos da direção e da instrução, Senhor, do teu Espírito Santo. Amém. Meus amados, pode sentar. Aqui nós vamos encontrar a pessoa de Deus. Ele é um ser que ele domina todas as coisas, principalmente a palavra dele. Então, amados, a Bíblia diz que nenhuma folha cai de uma árvore se Deus não autorizar. Deus sabia que as pessoas iam manipular a sua palavra, desde os mais chegados a ele. Pra você ter uma ideia, amigos, Jesus tem poucos amigos na terra. Tem pessoas interessadas nele, mas amigos ele tem poucos. Ele nos chama para ser amigo dele. Antes da fundação do mundo, Jesus já tinha o título de o Verbo. O Verbo. Em todos os lugares ele ocupa o tempo, não com a palavra, com outras coisas, porque são adversários de Jesus. Quando prego o Velho Testamento para que Jesus não seja engrandecido. Glória a Jesus. No livro de Apocalipse, Jesus diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Tudo começa comigo e tudo termina comigo. Isso começa a pregação com Elias e termina com Jeremias. Começa a pregação com Moisés e termina com Josué. E assim vai. E Jesus não é engrandecido. Ele sempre teve adversário. E os seus maiores adversários são os religiosos. São eles. Mas Jesus tem amigos na terra. E você pode ser um amigo dele. Aleluia. Você pode ser um amigo dele. Olha aqui o pai de Jesus falando. Ele diz aqui para nós no verso 12: disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Então não se tem conhecimento de Deus. Para você ter uma ideia, amados, para essa palavra chegar no teu coração, na tua alma, como diz no livro de Hebreus, que a palavra de Deus, ela é uma espada de dois gumes, né? Dois cortes. A palavra, ela
corta pelos dois lados. Ela atravessa juntas e medulas, vai até a divisão da alma e do espírito. Para essa palavra chegar no teu coração, tem que ter a intervenção do próprio Deus. O próprio Deus. Veja aí, abra aí, amados. Depois nós vamos voltar para cá. Isaías, capítulo 11, verso 55. Veja só, amados. Se não me falha a memória aqui. Não, é o contrário. É Isaías 55, verso 11. Veja só o que Deus fala da palavra dele. Amados. Glória a Jesus. Isaías 55, 11. Diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará para aquilo que a enviei. Um pregador, quando ele prega a palavra dele, que ele está pregando, tem que sair da boca de Deus. Ela tem que sair da boca do eterno Deus. Senão não é a palavra dele. Hoje o executivo de Deus é a terceira pessoa da Trindade, ou Espírito Santo. Ele se responsabiliza pela palavra na terra. Assim será a palavra que sair da minha boca, sair da boca de Deus. E o trabalho que Deus tem para que esta palavra chegue ao coração da pessoa, ele vai ter que ouvir essa palavra, ele vai ter que segurar dentro do seu cérebro para que ela vá descer, vai atravessar juntas e medulas, e é um grande desafio, porque o combustível da palavra de Deus é a fé, e muitas vezes a pessoa que está ouvindo, ele não tem fé. É a grande batalha. Por isso que Jesus fundou a sua igreja, para que você, eu, cada um de nós, quando vê uma pessoa ouvindo a palavra, você olhe por ele, para que ele tenha fé, para aceitar Jesus como Salvador. Então, amados, é a grande batalha de Deus, é com a palavra dele. Vamos voltar para o livro de Jeremias, onde nós estávamos, aqui no capítulo 1 de Jeremias, amado. Diz assim a palavra de Deus: ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo: o que é que você vê? Jeremias disse: eu vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Deus, ele é o guardião da sua palavra. Não é faculdade de teologia, não é teólogo que decide. Quem decide é Deus. Ele dá o conhecimento para quem ele quer, e depende dele e depende dele, não depende do homem. Porque se depender do homem, amado, Deus não é mais Deus, ele deixa de ser Deus. Glória a Deus, aleluia. Entende, amado? Por isso que a situação da igreja está desta maneira na terra, mas as ovelhas de Jesus ele preservou até hoje, mesmo nas igrejas do sistema, onde os homens adoram o demônio, lá na maçonaria, as ovelhinhas dele, ele vai guardar, ele vai proteger e ele vai levar para o céu. Aleluia. Porque Deus não depende de homem, Deus não depende de ninguém. Entende, amado? Ele não depende. Por isso que Jesus diz: as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e elas me conhecem. E ele diz: eu guardo ela, eu protejo ela, eu levo elas para uma pastagem boa. É ele em pessoa, amado. Deus, ele é um ser, amados, que ele quer que nós façamos a obra dele, que nós pregamos a palavra, que nós ganhamos as almas, que nós fazemos o trabalho. Mas se porventura nós não fizer, ele executa. Ele não depende de ninguém. Quando ele foi criar o céu e a terra, não tinha nenhuma pessoa para dar opinião para ele, será assim, será. Ele fez tudo sozinho. Agora deu o privilégio para nós ajudar ele, mas se nós não ajudar, ele faz sozinho. Só que no juízo final nós vamos ter que prestar conta de tudo isso, palavra por palavra. Ele disse, a palavra de Deus diz que até de uma palavra ociosa nós teremos que dar conta. Entende, amados? Continuando aqui,
Veio a palavra do Senhor segunda vez, dizendo: o que é que você vê? Eu disse: eu vejo uma panela de ferver, a ferver, cuja face está para a banda do norte. Disse o Senhor: do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra. Então, amados, Jeremias, ele foi um grande amigo de Deus. Olha só o que Jeremias escreve, instruído por Deus, no capítulo 8. Já vamos entrar com Jesus, né? Capítulo 8, verso 8. Como, pois, dizeis: nós somos sábios, a lei do Senhor está conosco. Eis que em vão tem trabalhado a falsa pena dos escribas. Eles eram falsos até quando escreviam a palavra de Deus. Eles não eram da confiança de Deus. Entende, amados? Então Deus, ele preserva a sua palavra. Ele vai preservar a sua palavra. Ele guarda a sua palavra. Ele revela para quem ele quiser. Não há condições de se aprender a palavra se o próprio Deus, em pessoa, não ensinar. Você vê um pregador pregando e fala: nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Vai dar um ponto final, porque ele não conhece mais para frente. Para que é o tribunal? Qual o motivo? Aí a pessoa responde. Aí você faz outra pergunta. Chega uma hora que a pessoa não sabe mais responder, porque Deus não quis falar. Isso, amados, não é só apenas sobre a palavra, é sobre tudo. Eu estava lendo um livro. Se um dia eu conseguir achar esse livro, eu vou trazer para os amados, que é um livro de adolescente, é um dos maiores biólogos do mundo. É um holandês, é um cientista holandês, ele é cristão. Olha o que ele disse. Esse livro é para adolescentes, só que ele usa para evangelizar, né? Ele falou assim: você está na escola lá, e lá você vê lá, falar de uma espécie. Aí, se você for na Bíblia, está escrito assim: que Deus criou os animais segundo a sua espécie. Você vai ler lá no seu livro, na escola, está escrito sobre espécie. Você sabe como é espécie? Ele falou: é a minha área que eu trabalho. Eu sou especialista nisso. Você sabe como é espécie? Ele falou: eu não sei. Eu não sei. Sabe por que eu não sei? Ele fala: porque Deus não quis ensinar na Bíblia. Ele só disse que criou o homem, criou os animais segundo a sua espécie. Ele não explica como é a espécie. Como ele não explicou, nós, os cientistas, não sabemos. Então, amado, Deus, ele domina todas as coisas. Todas as coisas. Então, se nós queremos aprender a palavra dele, temos que ser humildes. Muito humilde. E se ele achar que nós merecemos, ele vai ensinar. Ensinar. Ele não vai ensinar. Tudo que você conhece da palavra, que está provado nas igrejas que aquilo é verdade, que aquilo está certo, foi Deus que revelou para alguém. Ou para Martinho Lutero, ou para outro teólogo, foi revelado. O que Martinho Lutero aprendeu, foi Jesus que revelou para ele. Não veio da inteligência dele. Porque senão na igreja católica ele já saberia, mas irmãos, ele já era professor na igreja católica, ele teria que saber tudo. Como é que ele só aprende depois que ele aceita Jesus? Porque Jesus ensinou para ele. Senão ele já até saberia na faculdade, saberia tudo. Mas tudo que ele escreveu, que revolucionou o mundo, foi Jesus que ensinou para ele. Por isso que ele disse: ninguém conhece o Filho, ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Se ele quiser. Abra aí, amados, a palavra de Deus, no livro de João, capítulo 14, verso 22 até o 26. Olha o que Jesus está dizendo, amados.
pegar o 20, fica mais claro. 20, São João 14, do 20 até o 26. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Isso aqui não é uma pessoa especial, irmão, uma pessoa que tem um particular com Deus, não. Essa é a ovelha. A ovelha é a pessoa mais importante na igreja. Isso é natural para qualquer ovelha de qualquer igreja de Jesus na terra. Se a igreja for dele, isso é natural para a ovelha. Disse-lhe Judas, não Iscariotes, Senhor, de onde vem que te has de se manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Guardará, olha a palavra. E o meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Então tem pessoas que vêm, às vezes no culto, pessoas de Deus, pessoas boas, falam, tem um mistério, vai ter um mistério hoje. Nós vamos naquela igreja que lá vai ter um mistério. A ovelha é o maior mistério na terra, e ninguém dá o menor valor. Uma ovelha normal, dentro dela mora o grande eu sou, dentro dela mora Jesus, e dentro dela mora o Espírito Santo. Você quer mais mistério do que isso? A pessoa quer mais mistério do que isso. No entanto, às vezes, nem sequer cumprimenta elas. E às vezes uma pessoa que diz que tem mistério, a pessoa nem aceitou Jesus. Porque muitos que a gente encontra aí, cheio de mistério, nem Jesus ele aceitou como Salvador. E está lá sendo pago. Esse é o mundo que nós vivemos. Repetir de novo para os amados. Ó. Respondeu Jesus respondeu e disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. Viremos para ele, faremos morada nele. Ele está dizendo que ele com o Pai vai. O Espírito Santo é condição sine qua non. Quando a pessoa aceita Jesus, o Espírito Santo vai selar ele, vai morar nele. Então já é uma coisa já conhecida dos amados. E depois Jesus vai e o Pai dele vai. Isso é natural da igreja, dele na terra. Entende, amados? Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que eu ouviste não é minha, mas é do Pai que me enviou. Está vendo? Olha o que Jesus fala. A palavra que eu ouviste não é minha, mas é do Pai que me enviou. O que ele falou para Jeremias? Eu velo pela minha palavra para cumprir. As palavras de Jesus, amado, era a palavra do Pai. Ele disse, esse mandamento eu recebi do meu Pai. Entende, amados? Deus, ele preserva a sua palavra, ele preserva o seu povo, ele vai arrebatar o seu povo, e esse pessoal aí, que está aí no sistema, vai ficar, e vai para o inferno. Estão sendo engrandecidos, estão comprando fazenda, comprando jato, mas eles não irão para o céu. Olha o que Jesus disse. É mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Entende, amados? Os ricos, eles não foram convidados para o Evangelho. Muita gente não prega isso. E Jesus foi bem claro. Eles não foram convidados. Foi só os pobres. Mas como Deus não faz acepção de pessoa, se algum rico vier, Jesus recebe. Mas convidado não foi. É diante dessa situação que nós temos que trabalhar na palavra. Que o convite, que a bênção é uma hipótese, não é uma garantia. Garantia só para os pobres. Não garantia para os ricos. Porque eles não foram convidados. Não foram convidados. Onde é que se tem essa passagem? Os discípulos, João Batista estava preso e mandou os discípulos dele perguntar para Jesus se ele era o Messias. Aquela pessoa ali, eles conheciam assim, Jesus era o Messias. E João Batista estava preso, ele não sabia se ele ia morrer ali, se ele ia morrer ali, ele estava com
dúvida, ele falou: vamos lá, pergunta se ele é o Messias, o qual eu anunciei. Chegaram e perguntaram para Jesus, e a palavra de Deus, Jesus executou sinais, curou as pessoas, e disse para os discípulos de João Batista: vai lá e diga para João que o Filho do Homem prega hoje, prega amanhã, executa sinais, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Entendeu? Isso ninguém tem coragem de falar, porque o sistema não ama Jesus, ele ama os interesses deles. Não é que Deus faz acepção, Deus quer que o rico vá para o inferno, não, ele quer que vá para o céu. A Bíblia diz, Pedro diz, é da vontade de Deus que todos se arrependam e que todos conheçam Jesus como Salvador. É da vontade de Deus. Entende, amados? Continuando aqui, diz a palavra ainda: tenho-vos dito isto estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo quanto vos tenho dito. Como é que eu posso lembrar das coisas que Jesus ensinou se eu não tiver o Espírito Santo? Como é que eu vou poder aprender? Ele está dizendo que quem vai me ensinar é o Espírito Santo, não é pessoas. É o Espírito Santo. Aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo quanto vos tenho dito. É ele que vai fazer esta obra. É ele, basicamente, que vai fazer a obra do povo de Deus. Então, amados, lembre disso. Deus, ele vela pela palavra dele. É o Espírito Santo que vai falar ao seu coração, vai falar à sua alma, ao seu espírito, vai te confortar, vai te fortalecer. Queria dizer para você, amado, quem é Jesus? Se o mundo inteiro, eles têm 7 bilhões de pessoas. Se o mundo inteiro se levantar contra você e ficar só Jesus a favor de você, você vence o mundo. Glória a Jesus, aleluia. Jesus disse: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Entende, amado? Esse é o nosso Deus. O demônio está no inferno, ele está onde ele estiver, nós não sabemos, mas para ele respirar, ele tem que ter uma autorização de Jesus. Para eu respirar, eu tenho que ter autorização de Jesus. Para você respirar, você tem que ter autorização de Jesus. Esse é o Deus da Bíblia. Mas ele nunca lançou em rosto, no nosso rosto, essa grande e infinita autoridade que ele tem. Nunca lançou no nosso rosto. Entende, amados? Eu visitei um hospital onde as crianças, era uma divisão do hospital que era criança, né? O irmão Jorge até que abriu essa porta para a gente, e as crianças, para respirar, tinham que ter equipamento. Era um sofrimento. Então existe pessoa na terra que para respirar precisa de um equipamento. Lembre disso, da grandeza do nosso Deus. Amados, abra aí rapidamente, a hora avança. Hebreus capítulo, ainda em João, vamos aproveitar o livro de João, mas tem mais uma passagem aqui. João capítulo 15, verso 18. Olha o que está escrito aqui, amados. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós, me aborreceu a mim. Então Jesus, quando ele andou na terra, amado, a maioria, a esmagadora maioria das coisas que ele fazia, ele não gostava de fazer. Mas por amor de mim, por amor de você, por amor da sua igreja, ele fez. E quando você lê a Bíblia, dá a impressão que ele está gostando daquilo. A fidelidade dele e o amor dele para com o Pai e a vontade infinita que ele tinha dentro dele de salvar a humanidade, ele agia de maneira que parecia que ele estava gostando de fazer aquilo, mas ele não estava. Ele não estava.
Então, quando você estiver fazendo alguma coisa que você não gosta, mas é para a glória de Deus, para o progresso da igreja, lembre que Jesus fez muito mais do que você. Quando você tiver dificuldade para compreender um irmão, compreender uma irmã, Jesus também teve. Você imagine só, amado, Jesus ele era filho de Maria, mas o pai dele era Deus. Então o cérebro dele não podia ser humano. O pai era Deus. Ele não era filho de homem com mulher, era filho de mulher com Deus. Como é que era o cérebro dele? A Bíblia não fala. E ele conviveu com nós, com seres humanos limitados, limitadíssimos, que o ser humano é. Ele viveu e conviveu, e nunca humilhou um nem outro. Entende lá? Jesus nunca deixou de responder uma pergunta sobre qualquer assunto que alguém quisesse saber. Então, este é o nosso Deus. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Então, muitas coisas aborreceram Jesus, mas ele não levou em conta essas coisas, não. Ele tinha em mente, tinha na alma dele a vontade de salvar toda a humanidade. São João 14,14 diz assim: se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Isso é a oração. A gente só pode pedir algo para Deus através da oração. Porque existe, amado, um pensamento das pessoas de que a pessoa ora e a oração dele já vai para o trono. Isso não está na Bíblia. Isso não está na Bíblia. Mas ensinaram assim. Para a oração de um povo chegar ao trono, primeiro, esse povo tem que ser de Deus. Essa igreja tem que ser de Deus. Essa é a primeira coisa. Segundo, esse povo vai ter que estar no plano. Exigência de Deus. Porque a oração para chegar no trono de Deus tem que ter a intercessão do Espírito Santo. Senão ela não chega lá. De ninguém. De absolutamente ninguém. Vamos pegar uma pessoa, congrega numa igreja de Deus, é uma pessoa de Deus, mas por algum problema desviou do Evangelho e está fora. Vai orar. Deus não ouve oração. Porque Jesus disse: só o que a igreja ligar será ligado no céu. Só o que ela desligar será desligado no céu. Essa é a palavra. Não é a doutrina dos homens. Para a oração de uma igreja subir, ela tem que ser de Deus. A igreja tem que autorizar aquele que orou. Aí o Espírito Santo vai interceder e a oração vai subir. Se a igreja disser que não, o Espírito Santo vai, então deixa para outro dia. Assim está na palavra. Então tem pessoas desviadas, você lê e tal, diz que está fazendo isso, está fazendo aquilo. Na Bíblia não tem apoio disso. Não. Na Bíblia não. Entende, irmãos? Rapidamente. Hebreus capítulo 12, verso 23. Diz assim, esse é um texto muito conhecido e muito lindo. Hebreus 12, 23. A Universal Assembleia e Igreja dos Primogênitos, que estão escritos nos céus, e a Deus, juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Justo na Bíblia, amado, é ovelha. Tá? É ovelha. Então, amados, Deus ele quer aperfeiçoar o seu povo. E ele vai trabalhar aonde a Bíblia diz? No espírito da pessoa para aperfeiçoar. Para que seja aperfeiçoada. Esse trabalho é feito pelo Espírito de Deus, mas só através do esforço, da oração,
do jejum, da dedicação à igreja, do cuidado com a casa de Deus, com o cuidado com o povo de Deus, senão não haverá aperfeiçoamento, não haverá crescimento da pessoa. Ele não dá base para que o Espírito de Deus trabalhe, está sempre fora do plano, sempre fora do plano, amados. Voltando aqui no livro de João para nós encerrar essa noite, glória a Jesus. São João 15:17, isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Entende, amados? Então nós temos que amar o nosso povo, temos que amar as ovelhas, não devemos desprezar as pessoas, não devemos perseguir as pessoas, não devemos dirigir palavras de derrota, palavras de desânimo, não devemos fazer essas coisas. O que a palavra nos ensina é que nós temos que amar as pessoas, não devemos ser juízes das pessoas. Você está errado, você fez assim, você age assim. Não, a Bíblia diz para que nós não devemos ser juízes, porque com o mesmo peso que nós pesar o nosso irmão, nós vamos ser pesados também. Com as mesmas bases de julgamento que nós vamos usar, será usado contra nós também. Entende, amado? Então os fariseus tinham esse costume. Eles tinham esse costume de julgar as pessoas. E olha o que Jesus falou dos fariseus, que tinham a mania de julgar as pessoas, que achavam que eles estavam por cima de tudo, não é? E Jesus fala isso para nós. Ele usou os fariseus, mas ele está dizendo para nós isso. Abra aí Mateus, esse é o estudo que eu fiz sobre a doutrina da herança, que eu vou deixar para os amados. Mateus capítulo 5, verso 20. Olha o que Jesus diz: porque vos digo, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. É a vossa justiça, não é querer confiar em Jesus, não, como o sistema faz, se apoia em Jesus em tudo, entende? Apoia nele e tal, e as pessoas não precisam obedecer nada. Não, Jesus diz: a vossa justiça é a nossa. Tem a justiça de Deus e tem a nossa. E se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, de maneira nenhuma entrareis no reino dos céus. Então ele deixou claro que os fariseus, que eram pessoas que estudavam a Bíblia de manhã até de noite, eles não eram dignos de entrar no reino de Deus, porque viviam a julgar as pessoas. Então, amados, fica essa palavra para os amados, e o nosso Deus, lembra disso, Ele vela pela sua palavra para cumprir. Nem um tio, nem um jota da lei se omitirá, até que se cumpra todas as coisas. Vamos descer. Glória a Jesus.